Quais os principais desafios no trabalho com empresas familiares? Esse é o tema aqui hoje no canal do Como. Olá, Ana, muito prazer em te ter aqui, tudo bem? Oi, Paola, tudo bem? Eu que fico feliz, te agradeço o convite de poder estar participando desse espaço, trocando um pouquinho das nossas experiências, né? E poder falar um pouco desse tema, que é um tema tão interessante, tão complexo, e que, sim, gera muitas reflexões, né? Muito feliz. Exatamente, que bom. A proposta é que a gente possa transcorrer um pouquinho acerca desse assunto para justamente levar informação a você. Esse é um tema fantástico, muito especial. Acho que neste momento, principalmente, tem muitas pessoas reavaliando o seu caminho profissional e muitas vezes, inclusive, retornando à família, né, à sua origem, para encarar justamente os negócios, né, dos pais, dos avós, enfim, das gerações passadas. Então, acho que é um assunto que está, inclusive, em pauta e em voga nesse momento. Como é que é a sua vivência? Quais os principais desafios que você encontra, que você encara no trabalho com a consultoria, né? Na relação com as empresas, com os sucessores, enfim. Talvez você possa nos dar um histórico, né? Uma linha do tempo, assim, do trajeto de como circula esse caminho. Bom, eu trabalho, Paola, minha formação é em psicologia, né? E eu trabalho já há muitos anos nesse processo de ajuda, vamos dizer assim, na gestão das empresas familiares, que a gente chama da governança, né? Que é um nome mais comum da gente usar dentro desse processo. O que a gente tem como consultor, né? Acho que um papel muito importante que é poder assim entender a complexidade das relações que a empresa familiar tem. Tá? Então, não existe assim um modelo único, específico de empresa familiar. Né? Mesmo com esse nome empresa familiar, tem várias formas, vários modelos de empresa familiar. Né? Tem aquela empresa familiar de capital fechado, que ela é estritamente da família, a família que tem o controle total da gestão da empresa e ela que realmente assume esse papel de uma forma integral. Né? Tem as empresas familiares, que são aquelas de capital aberto, que têm as ações, né? Profissionais que não são da família, que são contratados justamente para dar todo um caráter mais transparente, né? Porque como tem acionistas, né, tem que haver uma transparência maior. E tem aquelas empresas que são familiares, mas que elas não têm o controle acionário, tá? Elas têm uma influência familiar maior, mesmo não tendo o controle das ações, né, o controle econômico de gestão, elas participam e o próprio nome da família, às vezes a própria empresa ainda tem o nome da família, ela exerce uma influência muito grande dentro dessa gestão. Tá? Então, assim, em cada uma dessas empresas, é evidente que a gente tem que conhecer como é que ela funciona, como é que é o processo de gestão, como é que é o histórico dela, qual é o papel que a família tem e teve dentro dessa trajetória, dessa caminhada, para poder auxiliar, né, e poder entender o que é, vamos dizer assim, a essência dessa família, o que ela busca, como é que ela se movimenta, o que ela quer de fato, assim, como é que essa família funciona. E aí, como a gente fala em empresa familiar, não tem como a gente dissociar as relações familiares, né? Elas estão presentes a todo momento, na cultura, na missão, nos modelos, ela está todo o tempo permeando o trabalho daquela empresa. Em torno de 80%, 90% das empresas no mundo são familiares. Isso, assim, é algo impressionante. Pega Brasil, está nessa faixa, tá? Perto dos 90%. Se tu pega a região aqui sul, né, onde eu moro, tu já não mora mais, mas enfim, aqui na região sul, o contingente de empresas familiares é impressionamente, assim, realmente É é muito enorme. grande, tá? Enorme. Então, Principalmente na assim, Serra Gaúcha também, né? Acho que a gente tem isso mesmo, isso muito mesmo. empresário E, por lá. isso, e são assim, famílias empreendedoras, famílias empresárias, né, que já tem todo um caráter mais profissional e que fazem, assim, realmente, geram um desenvolvimento econômico fantástico, assim, onde elas estão presentes. Então, eu sempre trabalhei, sempre fiz consultoria com empresas familiares, assim, realmente é o meu chão, gosto muito, e te digo assim, olha, a gente realmente fica de cabelo branco, literalmente, assim, porque te exige toda uma compreensão, uma postura, todo um processo de empatia e, ao mesmo tempo, de distanciamento, para a gente poder entender todos esses processos que ela passa, né, e poder efetivamente ajudar. Isso é o mais importante, né? Acho que quando a gente assume o papel de um consultor, tu tem que ter claro que tu vai ajudar essa empresa nas suas questões principais, né?
É importância essa transparência, né, e essa neutralidade que você estava falando, porque me chama muito a atenção a dificuldade, muitas vezes, de não se formar ali um conluio com alguma pessoa da família, né, em prol de alguma relação ou de alguma sucessão com determinada pessoa, ao invés de um outro futuro ocupante, né? Dentro da família a gente tem alianças, que elas oscilam, não necessariamente são sempre as mesmas, elas oscilam com uma pessoa, com outra, num dado momento com aquele, num outro momento com o outro, com o pai ou com a mãe, com o filho, então as alianças fazem parte. E quando tu é chamado para fazer um trabalho dentro de uma empresa familiar, tu é chamado por alguém, né? Geralmente é um gestor dessa empresa, né? O fundador, ou assim, a segunda geração que está entrando, está presente, e em geral, essas pessoas esperam uma relação de lealdade contigo. O que é essa relação de lealdade? É aquilo que permeia as relações dentro da empresa familiar. Eu sou leal a ti, eu vou te dizer as coisas, eu vou te mostrar as coisas, não vou fazer nada que tu não saiba ou que tu não concorde. Né? Então, quando tu vai trabalhar dentro de uma empresa familiar como consultor, tu tem que, um passo muito importante é delimitar essas questões. Existe uma reunião de contrato, em que tu Isso. expõe os objetivos daquele modelo, do teu formato de trabalho, ou juntos vocês constroem os objetivos que a empresa tem e daí delimitam quais os papéis de cada um, quais as responsabilidades. Como é que funciona isso, esse alinhamento inicial? Bom, eu preciso, quando chego numa empresa, entender qual é a demanda, né? Qual é a demanda que aquela empresa tem. Tá? O que geralmente, né, Paula, passa pelos processos de governança, né, que a gente chama dos protocolos na família, e passa por processo de sucessão. Tá? Isso não foge disso. Tá? Claro, assim, ó, cada empresa tem a sua característica, cada família tem seu jeito de funcionar. Então, isso, e realmente, assim, esse colorido diferente de cada família é que vai dizer como a empresa está naquele momento e aquilo que ela precisa para, assim, que seja trabalhado, seja feito. Essa reunião que a gente fala para pactuar, ela passa pelas questões assim, ó, de entender como é que a empresa está, poder se conhecer um pouco, aprofundar um pouco essas relações, e aí sim, num outro momento, que não naquele inicial, a gente poder definir o que deve ser, né, ocupado naquele momento, o que é mais importante naquele momento, o que é prioritário naquele momento. Acho que isso é bem importante ter claro, né? Excelente. E nos processos de sucessão, quando a empresa, né, te convida para poder fazer esse acompanhamento e realizar esse trabalho, eles já possuem pessoas, os herdeiros, vou utilizar essa palavra, não sei nem se é correta, já possui o herdeiro que está ali alinhado, que a família já decidiu, ou não, eles te chamam justamente para entender quais os filhos dos irmãos que vai se lançar, ou é feito, inclusive, uma análise acerca, inclusive, das competências dos profissionais que estão ali, qual é aquele que tem um papel maior de liderança, que vai ter uma condição melhor de conduzir a empresa, né? Enfim, queria que tu trouxesse um pouco também dessa linha de como é que funciona na prática. Cada empresa tem, vamos dizer assim, o seu modelo, como eu falo. Algumas empresas já têm isso pensado, algumas empresas já têm, porque elas funcionam desse jeito organizadamente, assim, pré-definido, como é que vai funcionar essa estrutura hierárquica. Outras não, outras empresas começam e aí elas vão vendo como desenvolver, o que vai acontecendo, que tipo de pessoas vão incorporando, como é que as relações estão acontecendo. Os próprios modelos familiares, né, Paola, assim, de pais com filhos, eles definem isso, né? Assim, como é que são as relações dos irmãos, a relação com o pai, a relação com o avô, a relação com os primos. Isso tem sempre um componente, a gente fala assim que é um tempero, né? Que vai dizer, de alguma forma, vai te apontar para algumas situações. Tá? Então, tanto algumas empresas já têm pré-definido que vai ser aquele sucessor, está definido que é ele, e a gente então vai ajudar nesse processo. Outras empresas não, elas querem justamente entender que pessoas, qual pessoa poderia, dentro da família, né, assumir, vamos dizer assim, a presidência, a direção, sem ter que ter o ônus de um pai ou um avô ter que escolher entre os membros da família qual vai fazer vai representar esse papel, que são as hierarquias que a gente chama. Tá? Então, tem essas duas possibilidades. O que acontece? O processo de sucessão de uma empresa, ele é, assim como a sua governança, mas ele vem em decorrência disso, ele é um ponto vital de sobrevivência da empresa. Tá? Então, assim,
tem vários estudos de universidades que trabalham especificamente com processo de sucessão e compreensão do que são os modelos familiares, né? Se tem todo um histórico, todo um levantamento de que somente 15% das empresas têm sucesso na entrada da terceira geração. Então, assim, se a gente pensar, o contingente de empresas, 15%, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, obtém o sucesso e vão adiante quando entra a terceira geração. Até pouco tempo atrás, por exemplo, não se tinha um conceito muito claro de carreira. Tá? O que era uma carreira? Carreira, a pessoa entra dentro de uma empresa, né, familiar, e ela vai seguindo aqueles cargos que ela vai ocupando. Então, ela vai desenvolvendo uma carreira, né, esse é o conceito. As carreiras hoje não são isso, não passam específica também dão conta, né, de progressões dentro da empresa, mas elas são muito mais modelos construídos e criados a partir do que a pessoa tem condições, do que a pessoa quer, qual é o seu projeto individual. Tá? Então, quando tu começa a juntar projetos individuais com todo um processo de empresa já pré-definido, às vezes dá um choque muito grande e não se consegue fazer isso de um jeito integrado. Tá? Então, assim, ó, tu precisa pensar necessariamente em como vai desenvolver a carreira dessas pessoas que estão entrando numa terceira geração, que vão entrar no processo de sucessão. Eu falo terceira por quê? Porque a segunda é natural que aconteça. Né? Geralmente, a segunda geração, ela cresceu junto, né, com o negócio. O fundador praticamente levou a segunda geração, os filhos, para dentro da empresa desde muito cedo. A terceira já não é assim, a terceira já tem um distanciamento um pouco maior. A quarta, maior ainda. Ou seja, quanto mais gerações vão entrando, mais distanciamento vai se tendo do modelo familiar inicial. Não que ele tenha que ser o mesmo, ele pode e deve mudar, mas os valores, a essência do negócio, a vontade daquela empresa tem que ser respeitada, independente de quantas gerações vão passar por ela. Nessa pessoa da família que já está na terceira geração, iniciando, né, sendo introduzida na empresa, como trabalhar com ela a possibilidade de que ela escolha a carreira que ela quer seguir. Se é o desejo dela ingressar e dar continuidade a este legado, né, ou se não, de que é um desafio, porque muitas vezes o filho até pode querer, mas deve haver uma confusão entre será que eu quero porque devo, ou será que eu tenho um desejo legítimo de dar continuidade a esse legado? Esse ponto, Paula, assim, é fundamental. Tá? É fundamental. Por quê? Como eu falei assim do começo, quando o fundador ou os fundadores criam a empresa, a ideia é poder permitir que aquela família tenha uma tranquilidade, uma estabilidade, né, de renda financeira para a vida. Ele não pensa em criar para um tempo, aquilo é para a vida. Tá? É claro que essa é a ideia de uma pessoa, de duas que começam um negócio e que vão prosperando, né? Porque geralmente as pessoas são muito empreendedoras, então elas prosperam com uma certa rapidez até assim dentro desse processo. Bom, a segunda geração, como eu falei, ela já está dentro, ela participa de todo esse processo, as reuniões em casa, a discussão, as dificuldades, como é que trabalha, ajuda na mãe, enfim, eles estão muito, muito próximos. A terceira geração, sempre existiu uma ideia, agora um pouco diferente, né, de que a terceira geração tem que se preparar, inclusive assim, estudando fora, fazendo toda uma formação, muitas vezes, né, acadêmica, né, enfim, que possa dar garantias para ela de um estofo para que ela possa participar dessa gestão. Tá? Uhum. Por muito tempo isso foi um padrão. Não, os netos, né, a terceira geração, ela tem que estudar fora, fazer curso superior, fazer um MBA, fazer, enfim. E aí, quando ele vier para a empresa, ele vem com toda essa bagagem que muitas vezes o pai e o filho não tiveram, em termos de estudo, para poder, então, ajudar a empresa a desenvolver. O que se entende hoje olhando isso? Isso não é mais suficiente. Isso não resolve mais esse processo. Por quê? Porque justamente assim, essa geração, sobretudo agora, assim, a geração que está entrando por agora, nesses últimos 5 anos daqui para frente, é uma geração muito diferente daquela que existia quando os pais, quando os avós estavam montando. Essa, em especial, é uma geração, a gente fala assim, milenar. Tá? Por quê? Porque é uma geração desenvolvida, criada na tecnologia, desenvolvida e criada por processos ágeis. É uma geração muito de compartilhar, muito menos competitiva, é muito mais de compartilhar.
muito diferente das gerações anteriores. Tá? Então, o que ela busca? Ela não quer, geralmente as pessoas não estão buscando, a gente até às vezes se surpreende com isso, bens materiais, eles querem experiências, eles querem ter vida, eles não querem esperar chegar à aposentadoria, que a gente nem sabe mais se vai chegar hoje em dia com todo esse processo de mudança que tem da aposentadoria, para começar a desfrutar a vida, como os pais faziam. Eles querem a todo momento, e isso é extremamente saudável, muito legal, muito bom que seja assim, ter mini aposentadorias, entende? Vivenciar coisas assim da sua vida, da sua história, do seu passar um tempo fora, voltar, interagir, trabalhar numa empresa, trabalhar noutra, conhecer, voltar. Então, assim, esse, vamos dizer, esse modelo geracional diferente que está hoje entrando, né, e está já nesse processo de sucessão, é um modelo que exige outras coisas. Então, tu não pode só mandar estudar, voltar e botar na empresa. Não funciona. Raramente funciona. Tá? E aí é que entra o papel da preparação do planejamento de carreira. Tá? Por quê? Porque quando essa pessoa consegue ter um preparo, e aí sim vai do descobrir quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são os seus desejos, independente da empresa, o que essa pessoa tem, na verdade, assim, como objetivo, como meta, tu consegue muitas vezes mapear como é que ela pode usar aquilo ali a favor dela e da empresa, ou não da empresa mais, de um outro espaço, de um outro jeito, de um outro modelo. Tá? Então, assim, a gente poder compreender como é que essa geração está funcionando, como é que ela está pensando, como é que ela está planejando. Isso é muito importante. Eu vou te dar um exemplo assim, ó. Eu já ouvi pessoas de uma empresa que eu atendi nessa terceira geração que diziam assim, eu não sei por que querem que eu trabalhe nessa empresa se nunca ninguém me ouviu. Eu nunca consegui discutir nada. Eu sempre fui tratado como, né, o adolescente, a criança. Então, assim, quando tu começa a preparar essa geração e tem trabalhos bem específicos, bem interessantes de fazer, que é poder pegar essa terceira geração dos filhos, netos, os primos, ou seja, todo aquele núcleo que geralmente é maior, né, do que foi a segunda geração, eles começam a compartilhar os seus projetos. E muitas vezes percebem que tem muitos pontos de ligação entre esses projetos e que isso pode ajudar a empresa, ou seja, as ideias vão vindo, a criatividade vai vindo, novas proposições vão chegando, e aí poder, assim, depois daquilo tudo tá, vamos dizer assim, apresentado, discutido, planejado, fazer um encontro com a segunda geração, e até com o fundador, se ele ainda estiver presente, os fundadores, né, e poder apresentar, ou seja, fazer um alinhamento disso. Quando tu é escutado, né, Paola, quando tu tem um espaço onde tu pode colocar aquilo que tu entende, e geralmente as pessoas têm uma boa visão, essa ideia de que são jovens demais para isso não é verdade, né? Tem uma boa compreensão, uma boa capacidade de adaptação à mudança, sobretudo, isso funciona bem. Aí a sucessão transcorre de um jeito muito mais natural, muito mais sadio. Né? Excelente. E como é que se dá essa apresentação, né, desses planos, de projetos novos, inovadores, com cuidado para que não se tenha um conflito de geração que ele já está inerente, porque as ideias com certeza são divergentes, muitas vezes inclusive do posicionamento da marca, né, de como é que se projeta o futuro da empresa, muito em relação até ao que tu estava compartilhando das pessoas mesmo, dos seus projetos, dos seus ideais, dos seus valores, que vão modificando com o decorrer dos anos. Como é que fazer essa apresentação ter também sentido para o fundador, se ele estiver presente? Bom, o primeiro passo, que aí vai passar pela governança, como a gente chama, é propor, é pensar, se a empresa ainda não tiver, um protocolo familiar. O que é um protocolo familiar? A gente sabe que existem acordos societários, né? Por exemplo, que toda aquela parte jurídica, né? Quanto você tem ações, não tem ações, quantos por cento eu tenho da empresa, quanto não tem, como é que eu faço para vender, se eu vender, tu pode comprar, posso vender para outra pessoa de fora, todas aquelas definições legais. Tá? Isso geralmente as empresas têm, tá? Raramente não vão ter isso. O protocolo familiar, ele abarca tudo isso. Tá? O que é o protocolo familiar? É a definição, como eu falei no começo, do desejo da família empresária. Tá? O que essa família tem como desejo? O que ela quer daquela empresa? E aí são todas as questões que passam, justamente assim, ó, quem é família? Quem faz parte da família? Tá? É só o parente direto, ou seja, as esposas, os maridos fazem parte da família, eles também vão pactuar, vão ter voto, vão ter representação, não vão ter. Então, definir quem é essa família, tá? Isso é bem importante, é um dos aspectos do protocolo familiar. Como é que essa geração vai entrando? Aí já tem um processo sucessório ali.
de certa forma, alinhado. Tá? Como é que essa geração vai entrar? Como é que as pessoas vão chegando até a empresa? Tá? Então, se a empresa definiu dentro de um protocolo familiar, que ela tem, sei lá, oito filhos e primos todos, né, das diferentes segunda geração pais, tá? Quando é que eles começam a fazer parte da empresa? Quando tiverem 18 anos, quando eles tiverem um curso superior, quando eles tiverem vontade, quando, enfim, são definições que vão evitar futuros problemas e conflitos. Tá? Quem tem direito a um prolabor? Tá? Toda essa geração vai receber a mesma coisa? Vão trabalhar todos a mesma quantidade de carga horária? Né? Se alguém quiser, por exemplo, usar o nome da empresa no seu negócio, né, próprio, ele pode. Essas pessoas vão poder usar o carro da empresa para fazer coisas da sua vida, vão poder viajar com o dinheiro da empresa. Então, assim, são várias etapas que a gente chama de protocolos, né, familiares, que vão definir como é que essa empresa vai funcionar. Por que isso? Por que tem que ter esse protocolo familiar? Por que é importante que se faça isso? Tá? Porque esse protocolo ele vai evitar muitas vezes conflitos que às vezes são seríssimos e que às vezes fazem com que a empresa se distancie, se separe. Vou dar só um exemplo de uma empresa que aconteceu o seguinte: segunda geração, eles moravam mais ou menos próximos, assim, né? Um bairro parecido, mas tinham dois que eram vizinhos, dois irmãos que eram vizinhos. Então, de manhã se cumprimentaram, cada um, bom dia, entraram na garagem, entraram no seu carro e saíram. Quando saíram, deram ré, os dois se bateram no carro, passaram os carros. Tá? O que aconteceu? Os dois se olharam, não, ok, vamos acionar o seguro, a gente vai resolver, não vamos discutir, vamos trabalhar, vamos para a empresa. Foram para a empresa, acionaram o seguro, um dos irmãos pagou, né, pagou a sua franquia do seu seguro, o outro irmão colocou nas despesas da empresa. Tá? O que aconteceu? Quando chegou, né, no momento familiar, que era comum deles terem no fim de semana na casa da mãe ou do pai do fundador, esse assunto veio numa discussão, né, muito forte e gerou todo um desconforto familiar. Tá? Então, esse tipo. E aí, como é que fica isso? Se tu não tem um acordo, não tá definido quem é que vai pagar, nunca se discutiu isso. Ah, mas é que a gente, como família, esperava que todo mundo tivesse bom senso. Bom, bom senso a gente sabe, né? Que não é assim para que as pessoas. Não é para todos. Não, certamente não é. Então, o protocolo familiar, até isso ele define, entende? Define para dizer, não, as despesas de vocês individuais, vocês pagam. Não, vocês levam para a empresa paga. Então, evitam discussões.